falo de amor, mas ontem eu te digo, amigo, que vivi na dor, sem hesitar. Os dias correm, somem, com o tempo não vão voltar. Só uma chance pra viver. Não perca a força e o sonho, deixe nunca de acreditar que tudo vai acontecer. Pedro se vai, busca no horizonte os sonhos e deixa pra trás, por não saber viver. Falo de amor, mas ontem eu te digo, amigo, que vivi na dor, sem hesitar. Os dias correm, somem, com o tempo não vão voltar. Só uma chance pra viver. Não perca a força e o sonho, deixe nunca de acreditar que tudo vai acontecer. Levante as mãos e vá sente. O homem da cruz a te remir. Olhe pro céu e tente ver. Há um Deus à espera de você. Levante as mãos e vá sente. O homem da cruz a te remir. Olhe pro céu e tente ver. Há um Deus à espera de você. Quanta luz esse ambiente descendo sobre nós, limpando em nossa mente. Quanta luz quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre faz.
noite a todos, boa noite, Rosa. Boa Bem, noite. hoje nossa palestra é com a Rosa. Rosa, vamos começar então? Boa noite a todos e a todas. O enquadramento tá legal, Vanessa? Tá legal? Tá Tá bom? bom, tá ótimo. Tá Uhum. bom. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos os nossos seguidores. Eu queria lembrar vocês da água para fluidificar, uma garrafinha ou um copo, para que a gente faça a nossa fluidificação da água no final, juntamente com o passe à distância, tá bom? E uma das mais recorrentes orientações de Jesus: vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Pela própria frequência com que esta orientação aparece no Evangelho, isso já nos diz implicitamente da importância que Jesus queria dar. Somos ainda sujeitos a tremendas oscilações de humor, de ânimo, oscilações tremendas, não é? Oscilações por conta dos nossos próprios reveses da vida, das vicissitudes, e é imprescindível que na caminhada terrestre vigiemos e oremos a cada passo, a cada dia na nossa jornada, a fim de que possamos nos manter conectados com aquilo que nos projeta para o alto, para não descermos, não cairmos em tentação. Será esta orientação sintética de Jesus a base das nossas reflexões nesta noite de hoje? Porém, a pergunta é: será que conseguimos entender, alcançar a grandiosidade dessa orientação de Jesus? Embora simples e sintética, será que realmente sabemos o que ele queria dizer por vigiar e orar? Com o auxílio do Espiritismo e uma análise mais aprofundada do Evangelho, vamos buscar entender melhor a que Jesus nos convidava quando dizia vigiar e orar, para não cairmos em tentação. E para começar essa reflexão, comecemos pelo problema. E qual é o problema dessa orientação sintética de Jesus? A tentação, não é? E para que essa reflexão seja realmente profunda, busquemos entender a tentação. O que seria a tentação? O porquê a tentação surge na nossa caminhada? É preciso dizer que quando Jesus disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação, isso não significa dizer que aquele que vigia e ora não será tentado. Não é um processo de nos imunizarmos completamente de experienciar a tentação. É, na verdade, uma proposta de proteção para adentrarmos na tentação, para não cairmos na tentação, para não aceitarmos as sugestões das tentações, que terão duas fontes primordiais. Mas para não aceitarmos essas sugestões, na qual teremos anos ou séculos de aflições por ter cedido às tentações, por um momento de desatino,
isso pode nos custar muitas vidas para nos ajustar perante as leis divinas e também perante a nossa consciência, onde a lei de Deus está gravada. Precisamos entender que na condição em que estamos, de espíritos imperfeitos, muito distanciados da angelitude, não é mesmo? E o apóstolo Tiago, no capítulo 12, ele diz: bem-aventurado o que sofre a tentação. Estranho, não é? Geralmente nós lamentamos essas situações mais desafiadoras que acontecem na nossa vida. Mas Tiago continua: porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado àquele que o ama. Tiago está nos falando da finalidade da tentação. Todas as dificuldades que são colocadas nas nossas vidas têm uma finalidade grande. Primeiro, verificar se estamos progredindo naquele aspecto que outrora fora uma pedra de tropeço. Se já conseguimos lidar com circunstâncias que a outrora saímos. Lidar com essa circunstância que caímos, mantendo-nos fiéis à lei e ao dever. Conclusão: não são todos que sofrem a tentação que são bem-aventurados. São aqueles que, quando são provados, mantêm-se firmes, com aceitação e, portanto, recebem a coroa da vida. Essa coroa nada mais é do que o processo do nosso aperfeiçoamento. É como se a gente fosse colocando nessa coroa uma pedra, cada vez mais uma pedrinha preciosa, mais uma conquista, até o dia em que essa coroa resplenderá toda a sua beleza, toda a sua magnificência, como é no Cristo, no Rei. Rei não porque domina os outros, mas porque domina completamente a si mesmo. Por isso, ele já tem a coroa da vida, já completa. Não falta nenhuma pedrinha. E nós estamos ainda em vias de conquista, de construção, colocando pedrinha por pedrinha, pedras preciosas que a formarão. A vida nos leva a circunstâncias similares, onde outrora, no passado, não procedemos bem. E para aferir a nossa sinceridade de mudança, de transformação, isso tudo nos leva a compreender que a tentação, muito mais do que algo que venha de fora para dentro, é algo que nasce em mim, diante de circunstâncias em que me encontro. E Tiago continua a nos indagar: onde está a gênese das tentações? Muitos de nós as projetamos em terceiros. São os espíritos que querem nos desajustar.
são os familiares difíceis, são os tropeços do dia a dia, o trânsito. E, de fato, os espíritos existem, as dificuldades existem. Os espíritos que são comparsas do passado, aqueles que estavam conosco naqueles desatinos de ontem, os velhos companheiros de desequilíbrio, aqueles que lutam contra o processo do bem e da verdade na Terra. Irmãos nossos, eles existem. Não há o que duvidar disso. Agora, poderiam eles nos influenciar de algum modo se não encontrassem em nós uma tomada? Se não encontrasse um ponto de conexão que permita insuflar aquelas brasas adormecidas? O que Tiago está dizendo é que as tentações têm sua gênese em nós mesmos. Porque se não tivessem, não conseguiriam nada. Se aquilo de algum modo não nos atingisse, não teria força sobre nós. A tentação, portanto, está mais ligada ao indivíduo do que uma circunstância em si. Agora, Emmanuel tem um exemplo muito interessante e prático para a gente refletir sobre essas tentações, sobre essas coisas que vêm de encontro àquilo que eu me conecto. Ele diz o seguinte: pegue um prato cheio de brilhantes e o outro cheio de milho cru. Coloque o prato cheio de brilhantes diante de um cavalo e o prato cheio de milho cru diante do ser humano. Nós vamos observar que vão passar desapercebidos esses pratos. Mas, se eu pegar o prato cheio de milho cru e colocar diante do cavalo, e o de brilhante diante do homem, o interesse, a necessidade se faz de forma diferente. O que não gerou atração em um, naquele outro há de gerar. Porque é uma questão íntima. A tentação, então, se ela vem de fora, vem de espíritos, ela insufla algo em nós. Daí a importância de vermos na própria tentação um instrumento de autoconhecimento, para estarmos mais atentos, mais conscientes com aqueles pontos que ainda somos mais frágeis. E Kardec diz: o que é perfeito não precisa ser provado. Se aquilo me incomoda, é porque tem algo ainda a ser ajustado. A tentação nos ajuda a ver o que há no fundo de nós. Às vezes meio esquecido, ela traz lá no fundo da nossa personalidade o que estava esquecido há séculos, há várias encarnações. E Emmanuel diz: não espere passar pelo mundo sem tentações. Porque quando Jesus disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação, ele não disse: olha, se você vigiar e orar, você não vai ser tentado. Jesus
está dizendo assim: este recurso de vigiar e orar é um ótimo recurso diante a tentação. Por isso, não esperemos passar pelo mundo sem tentações. E Emmanuel diz mais: as tentações nascem contigo, assomam-se de ti, alimentam de ti, enquanto não agir como um bom lavrador que arranca as ervas daninhas da sua lavoura, nascem contigo, porque nasce desse passado acumulado. E o conselho de Jesus não é uma isenção das tentações, mas sim uma preparação para lidar com elas. No livro Boa Nova, Jesus está com seus discípulos e pergunta: o que dizem os homens? Quem eu sou? E os discípulos então respondem: Mestre, uns dizem que é um profeta, outros dizem que é João Batista. Enfim, Senhor, concluem os discípulos, ninguém ainda entendeu quem é o Senhor, nem o que o Senhor veio fazer aqui. Então Jesus pergunta diretamente aos discípulos: e vós, quem direis o que sou? Para a multidão, que estava distante de compreender a mensagem divina, era natural aquela multiplicidade de opiniões. Mas e vocês que estão convivendo comigo mais intimamente, que já despertaram mais profundamente para a busca do Evangelho? Quem vocês acham que eu sou? Então Pedro, muito inspirado, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus ficou admirado. Bem-aventurado és tu, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Ou seja, não foi você, Pedro, que falou isso, porque Pedro havia se conectado com a espiritualidade superior e concluiu: o Cristo, Filho de um Deus vivo. Ou seja, não é filho de uma imagem, de uma ideia, mas de um Deus vivo, atuante na criação, que ampara os seus filhos. Tanto é assim que enviou Jesus, o mensageiro, com o objetivo de amparar, de aconselhar. E Jesus começa a relatar tudo o que irá acontecer com ele. Serei crucificado, sepultado, ressuscitarei ao terceiro dia. E os discípulos questionaram: como assim, Senhor? O Senhor só fez o bem? O sofrimento será o prêmio a todo o bem que o Senhor fez? Eles ficaram bem espantados com a trajetória de Jesus. Até que Pedro diz: ah, mestre, não precisa exagerar. Deus não vai deixar acontecer isso. E Jesus foi duro com Pedro, dizendo: afasta-se, Satanás. Pedro, que no primeiro momento se conectou com a espiritualidade superior, agora desce às esferas inferiores. E isso
vem mostrar bem como todos nós somos. Às vezes, nos conectamos com o alto e por uma brecha de vigilância, nos conectamos com espíritos inferiores, o que mostra a nossa oscilação de sintonia. Precisamos estar atentos ao que sentimos, ao que fazemos, ao que pensamos, ao que acolhemos de sugestão ao nosso redor. Pedro, então, ficou encucado com a severidade de Jesus e questiona: o porquê, mestre, de tanta severidade? E Jesus nos dá uma lição sobre vigilância. A criatura terrestre precisa aproveitar todas as oportunidades em sua marcha para Deus. Portanto, vigilância é ter uma postura tal de espírito que nos permita aproveitar ao máximo as oportunidades de iluminação que a vida nos dá. Vigiar, portanto, é estar atento a tudo o que a vida nos traz, a cada circunstância. O vigilante é o que vigia, é aquele que está desperto, que está consciente para seus passos e para aquilo que acontece ao seu redor e refletir diante das situações. O que significa isso? O que isso me traz? A que isso vai me conduzir? Quais serão as consequências diante das minhas escolhas? Essas escolhas que é preciso que reflitamos bem. É prazeroso momentaneamente, mas são essas escolhas equivocadas é que realmente fazem com que aceitemos as tentações nas nossas vidas. Vigiar não é nos insularmos do mundo, a pretexto de nos afastar das tentações. Vigiar é identificar aquele ponto de sombra e atuar de algum modo para que a luz se acenda ali. Vigiar não é simplesmente ter olhos para identificar o mal, mas sim ter uma postura com Jesus de transformar o mal em bem, a sombra em luz. Por exemplo, chega alguém com uma postura de maledicência. Vamos atuar naquela situação no sentido de transformá-la em a treva em luz. Isso seria vigiar. Primeiro, qual seria a nossa atitude? Vamos nos silenciar? Ou vamos mudar de assunto? Seria uma forma de transformar essa treva em luz. Isso seria vigiar. Aproveitar o momento que a sombra aparece e trazer luz. Agora, a mente ocupada no bem é o melhor antídoto contra a tentação. Pois Paulo, ele já nos aconselhava. Ele dizia que o trabalho no bem é uma muralha defensiva contra as tentações. E como isso é verdade? Eu, assim, envolvida nessas 2 semanas com 2 lives consecutivas, e eu me voltei muito para a leitura, para o estudo, para o evangelho. Incrível, a minha mente
estava voltada para os ensinamentos de Jesus. Como isso é verdade. Quando a gente está focado, está buscando criar, realizar o trabalho no bem, a nossa mente nem foge por esses passeios perigosos. E quando a gente está mais ocioso, preguiçosos, a nossa mente começa a buscar uns lugares estranhos, não é verdade? Uns pensamentos complicados. E nós vamos sintonizando com mentes inferiores. Tentem fazer este exercício de observar a si mesmos. Vamos agora pensar no ato de orar. Muitas vezes, nós achamos que já entendemos a atitude de orar, mas no fundo, ainda estamos por entender. Orar seria nos conectar com Deus, para que a nossa ação no mundo seja mais proveitosa. Que busquemos nele, no nosso Pai, em Deus, a inspiração para melhor agir, já que Ele é a fonte suprema de sabedoria no universo e na vida. Ele sabe o que é melhor para todos nós. Ele realmente pode nos guiar vida afora, diante de quaisquer circunstâncias. É preciso ver numa via de mão dupla, porque no ato de orar nós falamos, pedimos, falamos e nada escutamos. Certo dia, ouvindo uma live, e a expositora disse: geralmente nas nossas orações, Deus só fala amém. Engraçado isso, né? Porque não há tempo, não damos espaço, mal concluímos, já vamos dormir. É preciso entender a prece. Pois segundo Newton Pinto e Tom Carvalho, aquela dupla de humoristas, eles dizem o seguinte: orar é coisa de evangélico, rezar é coisa de católico. E nós somos espíritas, fazemos prece. Não importa. O importante, a nomenclatura não importa. O importante é nos conectarmos com o nosso Pai maior. Fazer prece é um meio de dialogar com Deus. Vamos falar sim, mas muito mais precisamos escutar. Ouvir o que o nosso Pai tem a nos dizer, os conselhos, as orientações. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual o caráter geral da prece? Olha a resposta: orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em comunicação com Deus, ou seja, é um diálogo. Lembremos de Pedro, estamos entrando em contato com um Deus vivo. Não adoramos uma imagem, uma ideia. Nós amamos, nós cultuamos um ser que atua, que responde, que conversa conosco. Cabe a cada um de nós aprender a dialogar. Precisamos decodificar esta linguagem, que não se trata de uma linguagem do dia a dia, pois, para nós,
As palavras ainda são imprescindíveis, mas decodificar a linguagem do nosso Pai faz-se necessário uma linguagem intuitiva dos pensamentos, do coração. É preciso que aprendamos a escutar para poder ouvir os teus conselhos de um Pai amoroso, de um Pai afetuoso, que vai mostrar o que cada circunstância vai nos ensinar. Pois só Ele tem uma visão, tem esta visão. Só Ele sabe profundamente qual a finalidade daquela circunstância na nossa vida. E Ele tenta nos orientar, falar. Só que nós ainda não aprendemos a escutar. Porque orar é comunicação com Ele. Não é monologar. A prece é mais do que um ritual, mais do que um ato mecânico. Eu não me esqueço de uma tia que disse, enquanto assistia a novela, ela conseguia rezar 10 terços. Eu não estou aqui julgando a nossa irmã católica, mas quantas vezes nós mesmos estamos jogando palavras fora, sem sentimentos, num ato mecânico. A prece é um momento de comunhão, é uma experiência profunda, sobretudo pelas vias dos sentimentos, no coração com o Criador. Porque nós iremos sentir muito mais do que raciocinar. Que este é o caminho, que tudo vai passar. Porque a certeza da presença divina nos conforta, nos fortalece. Kardec pergunta aos espíritos, a prece torna melhor o homem? E os espíritos respondem, sim, porque torna-se mais forte, mais confiante para vencer as tentações. E Deus lhe envia os espíritos superiores. Este é um recurso que jamais lhe é negado. Olha o quanto isso é confortador. Não importa o que fizemos, os erros que cometemos, o quanto descemos na queda moral. Se oramos com fervor e confiança, o recurso virá, o amparo virá, sobretudo para vencermos as tentações, sobretudo as que nascem em si e nos instruem os caminhos a tomar. Porque é isso que os espíritos superiores, em nome do Criador, fazem na nossa vida. Orar e vigiar se complementam, porque a oração alimenta a vigilância. O ser que ora com fervor e confiança realiza uma verdadeira entrega a Deus. Torna-se um ser mais desperto, consciente para não caírem em tentação. A oração torna o homem mais apto a lidar com as tentações. Mais uma vez, Kardec pergunta, mas tem gente que ora tanto e continua desatinado, coloca os pés pelas mãos, são maledicentes, buscam os caminhos tortuosos, mesmo com esse número exagerado de orações. E os espíritos respondem, a questão
não é orar muito. A questão é orar bem. Porque muitos fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. E nunca um estudo de si mesmos. Prece é momento de autoconhecimento. É aquele momento que você está a sós com Deus. Aquele momento que você pode ser você mesmo. Não precisa disfarçar. Você pode se confessar. Você pode se abrir. Você pode usar toda a sua comunicação para se conectar com o Pai e dizer o que você precisa, as suas necessidades, os seus anseios, dizer quem você é, as suas dificuldades íntimas. Não precisa disfarçar, não precisa ocultar nada. E Ele vai te ajudar a enxergar o que você precisa mudar. Momento de desconectar do mundo e conversar com o ser que deu. Por isso nos aconselha, nos aconselha, entra no seu quarto, fecha a porta e conversa com seu pai em segredo. Mas do que o quarto físico, Jesus está a nos falar do mais íntimo da nossa alma. É como se Deus acendesse uma luz no nosso mundo interior e pudéssemos enxergar a nossa alma. Que façamos das nossas orações um hino de louvor e de gratidão, pois só assim estaremos fortalecidos para as tentações. Só assim conquistaremos aos poucos a coroa da vida. Mais do que ter um momento de prece, podemos converter todo o nosso dia numa prece, pois prece é também ação no bem. Que possamos vigiar e orar, para que possamos brilhar a nossa luz e não cairmos em tentação. Agradecemos enormemente a atenção de vocês e gostaríamos agora de nos retirar. E o Bruno, então, ficou de colocar uma imagem de Jesus para que nós façamos a fluidificação das águas e o passe. A imagem de Jesus. É possível, Bruno, para nos conectarmos com Jesus. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior. Vamos pensar em Jesus. Vamos sentir que dos teus laboratórios divinos sejam enviados as medicações necessárias para o nosso espírito, para o nosso corpo mental, perispiritual, espiritual. Que possamos sentir os eflúvios do alto, fluidificando as nossas águas, transformando em medicações eficazes para o nosso corpo e para a nossa alma. E agora teremos então o nosso passe à distância. Vamos agora preparar para o passe à distância, rogando o auxílio da equipe espiritual. Respire fundo, pausadamente.
liberte de todos os sentimentos contrários ao bem. Não pense em mais nada. Mentalize-se saudável. Mentalize sua casa, sua família, os seus desejos. Em silêncio físico e mental, evoque a proteção de Deus para o passe e seus anjos da guarda. Pai amado, que possamos mais uma vez, muito agradecidos por fazermos parte desse grupo. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, de forma inexorável. Liberte-se destes pontos de sofrimentos que se chama amargura, tristeza, raiva, decepção. Dissipem da sua mente um a um, para não voltar mais. O vento da vida os leve embora e não permita mais o seu retorno, nem seu vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando da negatividade e pronta para a renovação. Sinta as bênçãos do alto o envolver nesse instante, aplacando a ansiedade, a inquietação. E você sente uma sensação de calma, tranquilidade, esperança, bem-estar, inundados por luzes divinas. Sinta agora a presença de Jesus. E ele pergunta a você: me chamaste aqui? Ele aperta suas mãos e pergunta: o que queres de mim hoje? De que precisas? Faça agora o seu pedido a Jesus. Enumere os seus problemas e as dificuldades que o afligem. Jesus te escuta com atenção. E agora, conta com a sua fé e a sua confiança nele para a solução dos seus problemas. Ele, juntamente com os espíritos superiores, emanam a você vibrações de paz, saúde, alegria e refazimento. E foi formado ao redor do seu lar uma camada luminosa, potente, que protege imensamente a você e todos os seus familiares, juntamente com todo o nosso planeta Terra. Graças te damos por tudo, Senhor, que assim seja. Assim seja. Obrigada, Rosa. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão.
as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Obrigada pela participação de todos. Lembrando que amanhã nós temos aula de psicoeducação às 19 horas. E também queria convidar vocês para a live de perguntas e respostas na nossa quinta-feira e pedir que vocês mandem as perguntas para nós. Pode ser através do Instagram, do WhatsApp, pela maneira que vocês preferirem. Mas não esqueçam de nos enviar perguntas. O tema vai ser livre e quem vai responder as perguntas vai ser o Rogério. Então, boa noite a todos e fiquem com Deus.